Qual que é a sua visão sobre a morte? Por mais que possa parecer que a morte é o fim de tudo, nós não sabemos de tudo sobre o mistério da vida e, consequentemente, o mistério da morte. Se tem uma coisa que nós não sabemos, na verdade, não sabemos nem as questões da vida. Por que, que nós vivemos? Por que, que nós estamos aqui? Quanto mais as questões envolvendo a morte. Independente da opinião, nós podemos dizer com toda certeza que a morte é um mistério. Só que eu tenho uma teoria também a respeito desse tema, né? Eu comecei a pesquisar a chamada experiência de quase morte. Aqui na internet você encontra muito sobre esse assunto, né? A tal da EQM, a sigla EQM, experiência de quase morte, que são relatos de pessoas que ficaram, em alguns casos, até minutos sem respirar, minutos com o coração parado, né, com os órgãos já falecidos. Só que no final das contas elas não estavam mortas, elas estavam num outro plano, passando por experiências além da vida humana. Eu gosto muito de ouvir esses relatos, eu acho curioso porque não é todo mundo que gosta, né? Não é todo mundo que acha interessante esses relatos. Eu sou um curioso, então eu gosto muito de pesquisar. Claro que muitas pessoas têm medo da morte. Eu não sei se eu dizer se eu tenho medo da morte. Queria saber se você tem. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Mas na verdade eu acredito que o medo que eu tenho é do desconhecido. Porque alguma coisa além da morte, digamos, existe em outra dimensão. Eu acredito que possa existir algo. Principalmente quando a gente ouve relatos desses, né, de EQM, do inglês também, que eles chamam de NDE, que traduzindo é o mesmo termo, né? É Near Death Experience, que é a experiência de quase morte. Existem muitos relatos de pessoas lá de fora trazendo isso à tona. Isso se tornou um estudo gigantesco. Existem pessoas seríssimas que estudam essas experiências e o que tem me levado a não a gostar da morte. Claro que ninguém quer morrer, né? É muito complicado essa situação. A morte causa muito sofrimento, né? De famílias, de pessoas que perderam seus entes e amigos queridos falecidos e tal. Mas o estudo da IQM mostra um outro parâmetro da vida, que na verdade a morte, eles dizem, as pessoas adeptas desses estudos de IQM, dizem que a morte não existe. Existe a morte para esta vida. A pessoa morre e passa a ter a sua consciência, permanece viva em outros planos, em outras dimensões. Isso é muito incrível. É importante a gente ressaltar que quem nunca passou por isso fica só naquela coisa teórica, né? Eu, por exemplo, eu sou uma criancinha nesse sentido, porque eu nunca passei por isso. Eu nunca nem fiz cirurgia para ficar inconsciente. Eu, particularmente, até o presente momento, eu nunca desmaiei. Eu sei que algum dia vai acontecer. A gente sabe, né, que mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por uma situação dessa. E os olhos nossos vão se abrir para muita coisa. A gente vai aprender muita coisa. Então, analisando todos esses pontos que eu venho filosofando nesse episódio de hoje, nós podemos concluir que existe algo além da morte. Na verdade, alguns dizem que existe algo além da vida. Existe uma vida além da vida. Olha que bonito isso, não é verdade? Então, para você que está passando por luto, eu sei que é uma dor que eu particularmente não consigo explicar. Não dá para você, por mais que a pessoa esteja passando por um luto, por exemplo, não tem como você
Você pode até tentar consolar, mas a dor que a pessoa sente é algo inexplicável. Só que quando a gente para pensar realmente no além, que nós somos seres espirituais tendo uma vida na matéria e não o contrário. Nós não somos seres materiais tendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma vida na matéria. Então, quando a gente para analisar as coisas por esse ponto de vista, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma, sabe? Um mundo com esperança, né? De que lá na frente seremos todos unidos. Eu acredito que não haverá distinção, né, de pessoas, né? Nós seremos todos irmãos, já somos irmãos, né? Dentro dessa coisa espiritualística, nós nos consideramos irmãos, tá? Mas a gente vai ter a certeza de que isso é um fato quando a gente partir daqui para um outro plano. Qual que é a sua opinião sobre a morte? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Esse aqui é um canal que eu criei para falar sobre espiritualidade. Eu sou músico, né? Como vocês podem ver aqui é o Estúdio The Oliver. Quem quiser conhecer o meu canal principal, link na descrição. Mas é muito importante nós entendermos que esses assuntos espirituais não podem ficar de fora. A gente precisa conversar e aprender, dialogar, deixar aqui a nossa mensagem para fortalecer cada vez mais a espiritualidade entre as pessoas. Se inscreva no canal, fico por aqui, te encontro nos próximos episódios. Fui!